Podcast Brasil, o melhor podcast do mundo. Bem Cuderian. Podcast Brasil, o melhor podcast do mundo. Shalom, paz de Deus, que Deus abençoe você, sua casa, família e ministério, que Deus continue confirmando seus passos na face da terra. Eu, Deni Yang, aqui mais uma vez no podcast, e aqui ao meu lado, missionária Nivalda. Paz do Senhor, Shalom. A paz do Senhor, tudo bem? Bem, graças a Deus, prazer te receber aqui. Prazer tudo meu. Benção pura. Missionária Nivalda, ela é casada, mãe, pregadora da palavra de Deus. Recebe muito convite? Olha, um pouquinho. Famosa, eu já Deus vi. é bom. Eu já vi Instagram já, viu? É. Benção pura. Missionária, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas que estão chegando aqui de primeira vez. Quem é missionária Nivalda? Missionária Nivalda é uma mulher simples, do campo. Vim de um lugar muito longe daqui, né? Que lugar? Sergipe. Meu Deus, perto de Alagoas. Conhece a candidato de São Francisco? Não. Eu nasci na Bahia, né? Mas com 2 anos de idade, minha mãe separou do meu pai e tal, e deu para que eu fosse criada com a minha avó em Sergipe. E aí, quando foi com 21 anos, né? Como eu não a conhecia, quando ela apareceu na minha vida, eu pedi para que ela me trouxesse para São Paulo. Então, assim, foi tudo muito, sabe? Então, assim, uma pessoa muito simples. Estou começando agora, tenho 22 anos de evangelho, mas estamos aprendendo todos os dias, né? E como o Senhor, assim, né? A gente aprende todos os dias. É eterno aprendiz, né? O difícil é viver numa terra que você não tem parente, não tem muitos parentes, né? Não tem amizades ainda. Então, quando você chega, você tem que saber, né? Se mover para estar em um ambiente desconhecido. Então, a missionária Nivalda chegou, estou aqui já há 22 anos e continuo sendo a mesma pessoa. Apesar de Deus já ter assim, feito muitas coisas na minha vida. Eu considero muitas coisas porque desde que Ele me tirou do lixo, me colocou em cima de um púlpito para levar a palavra dele, eu considero isso o máximo. Então eu sou apaixonada por Jesus. E sou uma mulher hoje casada, né, uma promessa que o Senhor fez rápido e cumpriu em 7 dias. Eu casei em 7 dias. Não aconselho. Meu Deus do céu. Isso aí Vai fazer a mesma coisa vocês aí, viu? Não, pelo amor de Deus. Então, o Senhor foi cumprindo coisas assim bem rápido. Né? Porque o Senhor disse, eu tenho uma obra na sua vida e é rápida. Então, assim, dentro de um tempo assim, de mais ou menos 1 ano, Ele cumpriu muita coisa na minha vida. Meu Deus do céu, eu fiquei agora me perguntando, como funcionou esse negócio de 7 dias? 7 dias, Ele falou assim, você dará e não tomará emprestado. Eu pedi para uma amiga, pedi para uma, pedi para outra, e não ia dando certo. E eu fui parar nesse porão. E foi aí que o Senhor mostrou a sua glória. O Senhor disse, eu tenho coisas muito rápidas para realizar na sua vida. Daí Ele usou uma profetisa e falou para mim, abre a mão. Eu abri a mão e ela disse, você está recebendo hoje uma carteira de habilitação. Como que você recebe uma carteira de habilitação se você não tem nem onde morar? Aí disse assim, e estou eu fazendo de ti uma missionária. Eu disse, pronto. Isso aí eu não tenho nem um ano de crente, né? E aí ele falou, vou dar um esposo para você, né? Você vai dirigir, você vai aos 4 cantos aqui, você vai pregar a minha palavra. E aí começou tudo de novo na minha mente.
será que vou? Será que vai? Será que realmente, né? E aí os dias foi se passando e eu fui vendo que realmente Deus estava comigo. Mas como assim? É porque a glória dele apareceu. Amém. Um dia em que eu saí daquele porão, que eu olhei para o alto assim, ele disse: eu vou te tirar daqui, do fundo, e vou te colocar lá na frente. O Senhor estava naquele dia arrumando um emprego para mim. O homem não arrumou emprego para mim. Eu digo que quem arrumou emprego foi o homem. Foi Deus. E naquele dia, o Senhor disse assim para mim: faz um currículo, coloca ele na mão, sai andando pela rua. Lembra de Abraão? E aí eu fiz aquele currículo e eu saí andando pelas ruas de Campo Limpo. Mas eu estava de chinelo, com os pés todos sujos, sem tomar banho de mais de 10 dias, sem comer, fedendo. Quem vai dar emprego? Quem? Mas aí eu saí, quando eu cheguei numa empresa muito grande, que tem lá uma metalúrgica, o Senhor disse: entre aí. Eu tinha vergonha até de andar, até de entrar, porque eu não sabia por onde entrar, não sabia o que falar. Aí eu me dirigia até um homem que estava de pé, era um segurança, porteiro, e eu disse para ele: você pode entregar esse currículo? E ele disse: eu posso. E 10 dias depois, eu estava empregada, trabalhando numa metalúrgica. E se você disser assim, e aí, foi fácil? Não foi fácil. Eu de novo, não foi Nada fácil. é fácil. Nada é fácil. Então, eu tive que dar preferência para aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Né? Por quê? Porque quando você está vivendo um chamado, um propósito, o adversário ele vai te cercar. Então, ele me cercava de todos os lados. Por isso, o casamento que o Senhor disse que me daria rápido. Porque o diabo ele começou a me cercar de todos os lados. E aí, o Senhor teve que intervir. E o Senhor me deixou desempregada. Mas o Senhor continuou me orientando, me direcionando para que eu não perdesse aquilo que Ele tinha me dito. Glória a Deus. Mas aí eu já estou morando numa casa. Lembra que Ele falou que eu sairia daquele porão? Então eu saí, o Senhor me tira daquele porão, me coloca numa casa. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, pastor, quando eu entrei nessa casa, foi tomar banho, foi ligar o chuveiro. E eu liguei aquele chuveiro e eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu lembro que eu pedi um lanche, eu comprei um lanche, e eu fiquei vendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Ele estava cumprindo tudo aquilo que Ele falou. E aí as portas foram se abrindo, as coisas foram acontecendo, outros empregos vieram, e aí eu fui trabalhar de novo, né, na Rapus, Campinas, e meu marido passou. Daí ele passou, ele se encantou. Glória a Deus. E ele passou e ele voltou, pediu o telefone e eu disse: não, eu não quero não. Quero não, porque eu não te conheço. Né? Ele tem 1,80 m de altura. É gigante. É um negão bem grandão. Eu falei: Jesus, quem é, né? Que é a preocupação, quem é. Né? Isso. Mas ele foi realmente a pessoa que Deus preparou. Glória e aí a eu Deus. falei para ele: eu não posso fazer coisas que o mundo faz, né? Isso. Não posso. E se realmente for de Deus, eu disse para Deus: se realmente for do Senhor, a gente vai casar rápido. E daí eu falei para ele: eu vou ser muito sincera, sou crente. E aí ele falou, e eu falei para ele, olha, e eu não faço o que o mundo faz, eu sou diferente. Glória a Deus. Se você quiser ficar comigo, vai ter que ser sério, né? E aí ele falou: sem problema. Eu sem problema. Expliquei para ele tudo aquilo que o Senhor havia colocado no meu coração, né? E daí com 7 dias a gente assinou o papel. Glória a Deus. E estamos aqui, já temos 2 filhos, né? O César com 11, a Vitória com 14. E ele é uma pessoa abençoada que Deus colocou na minha vida. Então, Glória a Deus. eu viajo, eu chego depois de 3 dias, eu chego 1h da manhã, ele não vai comigo, não vai, né? Porque ele trabalha e o trabalho dele é bem diferente, assim, não é aquele CLT que tem aquele horário, né, Isso. fixo, muda muito os horários dele. Ele não consegue me acompanhar, mas é um instrumento de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele é bom. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa, eu tenho filhos, eu tenho uma família,
E eu tenho um ministério a zelar. Continuo assim, Glória a na Deus. peleja. Nada é muito fácil, Nada é mas fácil. nós estamos aí, fazendo a obra do Senhor. As pessoas, quando ouvir essa mensagem, elas podem, principalmente as jovens, as adolescentes também, acham que se com a pastora Nivalda foi assim, contigo também é assim. Não é, não é. Uhum. Cada um tem o seu preço, Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Não vai entrar por esse bico, pelo amor de Deus, tá? Uhum. Não vai fazer isso, não. Pastora Nivalda, o chamado, como você definiria essa palavra? Eu queria falar algo muito importante. Quando você é chamado, ele não está escrito por onde você vai caminhar, o que vai acontecer, né? E o que você vai encontrar pelo meio do caminho. Porque quando Deus ele fala assim, ó, quando Deus ele falou assim para mim, eu tenho um chamado na sua vida de missionária, eu pensei, meu Deus, Coisa boa. vai ser lindo demais, né? Eu vou pregar, eu vou andar. Não é assim, não é assim. Você é desprezado, você é colocado de canto. Isso segundo a sua linguagem, segundo o teu vocabulário. De que igreja você é, que ministério você pertence e quantos seguidores você tem. Meu Deus do céu. Entende? Então, é isso. Então, você vai encontrar muita dificuldade para falar de Jesus. Mas sabe o que me anima? É que o Espírito Santo, ele todos os dias diz ao meu coração: você está num lugar abençoado, Brasil. Se na igreja as pessoas ou você encontra dificuldade para falar de Jesus num ambiente que para eles você não é nada, porque você, quem é você, né? Você pode ir para a rua pregar. Isso. John Wesley fez isso. Ele disse que a rua era o seu palco. Então você pode entender que diante de uma sociedade que eles não vão te apedrejar a pregar a palavra, o Brasil permite você pregar a palavra, você olha para outros lugares e você pensa, realmente, eu tenho toda a oportunidade para falar isso, falar de Jesus. E não é nada muito complicado falar de Jesus. É que a gente complica, né? A gente complica demais as coisas. Mas falar de Jesus é uma honra. Então, eu me sinto muito honrada em falar de Jesus. Como eu te disse, nunca foi fácil. Sempre foi muito difícil. Mas sempre eu tive o auxílio de Deus, o auxílio do Espírito Santo. Pode não ter tido muitos auxílios humanos, mas Isso. teve o Espírito de Deus para me conduzir. O mais importante. E o chamado ele vai doer todos os dias. Você vai levantar de manhã e você vai dizer, obrigada, Deus, porque hoje venci ontem, agora tem hoje, né? Matando um leão todos os dias, né? Nós temos o adversário que ele não está contente, né? Em ver que você está se posicionando. E esse ano de 2025, o Senhor disse para mim assim, só vai vencer quem tiver posicionado. E quando eu prego para mulheres, eu digo isso, se posicione, defina, tenha um posicionamento diante do homem e diante de Deus, porque são coisas diferentes. Às vezes o homem vai querer mexer com a tua mente, mexer com coisas que o Senhor já concretizou em você. Então, há uma base, e a base disso é a Bíblia. A base disso é a palavra. Isso. Se você não tiver a base, que é a palavra, você se perde no seu próprio chamado. Mas o chamado não é meu, mas o Senhor não me deu, mas o Senhor não fez promessa. Ele fez promessa, mas você errou o caminho. Ele fez promessa, mas você saiu da direção que ele te colocou. Ele te fez a promessa, mas você não soube lidar com o propósito. Então, na vida de cada um, há guerras e mais guerras para ser vencida. E isso individualmente. Mas você tem que saber. E aí? Como que você vai fazer para resolver esse caso? Você vai parar diante da dificuldade
ou você vai prosseguir? Eu já ouvi mulheres que disseram, eu saí da igreja porque alguém me maltratou. Eu saí da igreja porque não me dava valor. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente entende que quantos passaram por provações piores e permaneceu. Quem mais humilhado não foi senão Jesus, de pregar e o povo dizia assim, ó, vai embora que a gente não te quer aqui. Mas eu acabei de fazer uma obra, expulsei um demônio de Gadara, né, o homem de Gadara que vivia aprisionado, o Senhor passou por lá, fez a obra na vida do homem, expulsou o demônio, todo mundo via que aquele homem, ninguém segurava ele. Mas Jesus chegou, libertou o homem, né? Aquele homem foi liberto, e depois eles dizem, não, pode ir embora. Então o Senhor foi humilhado, o Senhor ele foi traído. Isso. E nós temos que passar por isso. E às vezes a gente se depara com situações que a gente diz assim, desse jeito não vai dar. Porque eu fui traído, porque fui abandonado, porque isso, porque aquilo. E isso é normal. Normal. É normal. Mas dói? Vai doer. Você vai, às vezes, o Senhor me deu uma vez ele me deu uma revelação e eu não entendi. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que é isso? Ele disse assim, chore escondido se tiver que chorar escondido. Chore em público se tiver que chorar em público. Mas não largue mão daquilo que eu te entreguei. Então, tem situações em que eu não deixo, eu não fico vulnerável perante a situação, mas eu me recolho, eu fecho a porta, eu dobro meus joelhos e eu começo a falar com o Senhor. O chamado não é só meu, Senhor, o chamado também é seu. Isso. E se eu hoje estou de pé, porque em segredo o Senhor me confessou coisas que eu nunca ouvi na vida em público, ninguém falar. Então tem coisas que o Senhor só vai fazer na sua vida, no teu chamado, se você se esconder. Se você abrir a porta, trancar a porta e se entregar literalmente. É estar diante de Deus e expor quem você é. Senhor, se o Senhor não entrar agora, não vai dar certo. Eu vou desistir. Mas isso às vezes é só palavras, né? Isso. A gente às vezes quer emocionar Deus, né? A gente quer tirar Deus do trono e dizer, ai, tadinha, ai, como ela tá sofrendo, ai, olha o que aconteceu. E às vezes o Senhor tá olhando para nós dizendo, eu sei, eu entendo. Você tá dizendo tudo isso aí e eu entendi. Que você é só um ser humano, mas eu sou Deus que te sustenta. Então, eu ouvi por várias vezes o Senhor dizer, chega, chega. Agora, enxuga aí essas lágrimas. Pega a Bíblia, abre. Leu? Tá, entendeu? Não, vou te explicar. Isso aqui vai doer, mas isso aqui vai ser testemunho para alguém. Amém. Isso aqui vai doer, mas vai chamar a atenção de alguém lá na frente. Então, quando eu me deparei no meu chamado, sem ninguém para me ajudar, foi o Senhor que me sustentou. Então eu digo para alguém hoje, não desista. Porque é maravilhoso quando você olha para trás e você passou por aquela fase que se fosse você sozinho, você não passaria. Verdade. Não passaria. Tem mulheres que vêm de uma jornada muito pesada. Eu vim de uma jornada muito pesada. Eu era uma Raabe, para quem entendeu, entendeu. Uhum. Aí o Senhor teve misericórdia. Aí eu era da Umbanda, eu trouxe uma carga de demônios, sabe? Energia, né? Energia muito pesada. E eu chego na presença de Deus achando que tudo vai acontecer de repente. Não. Não consegue. Então você vai ter que passar pelo processo. Vai ter que passar pelo processo. O processo é doloroso, né? É muito doloroso. Então, hoje, Nivalda, como que você está? Estamos caminhando no mesmo chamado que o Senhor me entregou. Missionária. Com dores, suportando, mas nós chegaremos no céu dando glória. Em nome de Jesus. Missionária, você falou de igreja, né? Que o pessoal pergunta. Qual é a igreja que você faz parte hoje, ministério? Igreja Assembleia de Deus Semeando Amor. Bispo Que Berenice. cidade é? Itatiba. Itatiba. Tu veio de lá pra cá, foi? Não, eu moro em Campo Limpo, divisa com Jarinu e congrego em Itatiba. Amo Não minha tem ninguém bispa. certo aqui, não.
Todo mundo tá vindo de longe pra cá, moço. É. Meu Deus. E eu do achei céu. que eu não ia dar tempo, mas deu tempo. Que bênção. Mas enfim, deixa eu fazer uma pergunta que eu percebi ao decorrer do discorrer Eu falo muito, né? E eu coloco uma coisa dentro da outra. Normal. Pregador é assim mesmo, né? Pregador é assim mesmo. É que tem muitos assuntos. Você já sofreu algum preconceito nessa caminhada de convites, pregar ali, pregar Com aqui? certeza. Com Lembra de certeza. um que te marcou? Há vários. Ainda não quero. É assim. É duro quando você recebe um convite junto com alguém que tem uma visibilidade maior. Tipo, Não vou dar exemplo nome. aí, exemplo aí. Como é o nome do pastor? Pastor Wilson. Pastor Wilson. Aí é terrível, hein? Meu Deus. Aí tem pastor Wilson e a missionária Nivalda. Certo? Aí já era. Aí a água vem pro pastor Wilson, Aí não dá certo. né? Misericórdia. E aí eu já passei por várias situações onde a pessoa passa por mim, entrega para todos os outros e não tem problema. Mas são atitudes dentro do nosso... Não bateu, não é pra crente. Não é. Não é pra crente. Não é. A viúva. E a foto? A foto já era. Se não tem nada, não queria a foto, hein, pastor? A viúva, todo mundo sabe dessa história, a viúva estava a ofertar, Jesus de longe observando. E Jesus falou o quê? A viúva ofertou mais. Mas peraí, foi só 3 moedinhas, mas ela ofertou mais. Ou seja, as pessoas precisam tomar um pouquinho, desculpa, vergonha na cara. Pô, se tem 5 pessoas aqui, aí tá aqui Marco Feliciano. Só vai ser enviado para Marco Feliciano? Exatamente. Cadê quer dizer que Deus só é o Deus do Marco Feliciano, o resto tá perdido. E eu vou falar algo que pode ser que feche a minha agenda. Mas eu estou disposta, eu vou pagar esse preço. Não sei se o pastor vai entender agora o que eu vou dizer. Mas tem pessoas que ele diz assim, olha, vamos colocar o pastor Luciano mesmo, tá? Pastor Luciano, o senhor pode vir pregar na campanha? Aí o pastor vai. Aí no sábado tem festividade. Aí chama o pastor. Como é o nome do pastor? Dele Young. Pra pregar. Aí quando é na outra semana, aí chama o pastor de novo pra campanha. Eu tô entendendo. Tô entendendo. Aí na outra semana chama. É festividade. Festividade. Aí chama. Como é o nome do seu filho? Caleb. O Caleb. No outro mês, ele agenda você pra campanha. Tá entendendo? Então, assim, são coisas que acontecem muito. E Deus falou um negócio comigo. Deus disse, preste atenção. Nessa. Preste atenção. E eu prestei atenção. Então, tem coisas que a gente precisa mudar. Se você não serve para pregar num congresso, você não serve para pregar numa campanha. Mas eu digo isso e vejo que às vezes o que faz isso são os de dentro. É o de perto. Isso. E os de longe te honra. Os de longe te chama, te recebe, te dá água. É sempre assim. E Tem água os, aqui, né? Eu já mando assim de água já, viu? e os de perto, eles te humilham. Infelizmente. Então isso é muito feio. E isso chateia muita gente. Comportamental, né? Precisa ser educado à luz da palavra. Exatamente. Tem pessoas que nem nos apresentam no culto para pregar, né? Nem apresenta. Precisa apresentar por educação. Precisa. Chamou, tem que apresentar. Por educação. Você foi pregar na igreja. Eu acho que o pastor foi cantar lá na igreja, eu nem apresentei. Não apresentei, pastor? Não apresentei, não. Ele já subiu cantando já. Eu cheguei e dei lugar ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Eu esqueci. Não, mas há coisas que esquecimento. Eu costumo apresentar. Há coisas que Aqui tá esquecimento. cheio de gente demais, muita gente. Tem coisas que esquecimento. Tem coisas que não Tem coisa que é proposital, tá? Isso aí, eu já passei por isso. Isso aí é um problema. Porque lembra que tem 2. Isso. Um apresenta e o outro não. Eu vou confessar algo aqui. Ele estava lá no dia. Nós fizemos o Aviva, foi o primeiro, tá? Nós tínhamos outro projeto com o nome Clama. Nós fizemos lá em Louvira. Nós botamos Clama Estiva, que era o nome do bairro que nós estávamos com a igreja.
E nesse aí agora, nós está bem lá no, dentro do mato, nós fizemos esse evento, a Viva, né? O pastor participou. Acredite, eu não conhecia o pastor, eu conheço de podcast. Nós fazendo amizade, não foi? Sim. Amizade cresceu, hoje é amigo, amigo mesmo. E ele foi o primeiro a ser convidado, salvo engano. Primeiro. Ao decorrer do tempo, eu sempre faço uma agenda meio distante, assim, né? Ano que vem eu já marco agora, né? Porque Foi isso eu mesmo. tenho medo de sair fora do lugar, porque é para Deus. Eu não gosto das coisas erradas que dá Deus. E eu comecei a fazer a agenda, e ao decorrer do tempo, lá perto, começou a brotar no meu coração. Prioriza o pastor. Olha E eu isso. falei, não, 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 vai não. Vai não. E mais uma vez, prioriza o pastor. Eu falei, não. Aí eu tenho uma amiga chamada Maísa. A menina quebra com tudo. Eu falei, Maísa vem, e Maísa desmanchou. Não, E não vou dar certo não. Eu falei, Jesus, e agora? E mais uma vez no coração, prioriza o pastor. uhum. Aí eu liguei pro pastor, não foi pastor? Mandei uma mensagem, eu falei, tô sentindo no coração de fazer assim, assim, assado. Acredite, Deus pegou o moço. Arrebentou com tudo lá. Tá vendo? E eu voltei para casa tão regozijado, eu fiquei alimentado daquele culto. Aquele culto foi um alimento que durou meses dentro de mim. Aleluia. Acredite, eu fui para a igreja outros dias e estava tudo parado, literalmente parado. Parece que Deus tinha fugido daquele lugar. Uhum. E aquele alimento do Aviva ficou me sustentando por meses, pastor. Glória a Deus. Meses. Tem a pessoa Toda certa, arrepiada. Entende? né? Então, Deus tem as Pastor suas sentiu a formas. presença. Deus tem as suas formas de trabalhar. Tem. Hoje foi humilhação, amanhã tem retorno. Aleluia. Deus nunca vai deixar o Eu lembro- servo dele sempre na humilhação. É. É um período. Eu lembro de um caso que teve uma festividade e deu muito errado. Hum. E aí a pregadora não foi, porque a pregadora era famosa, então ela trocou, foi para a igreja maior e aí foi feita uma reunião antes e disse assim, quem pregará no congresso? Aí alguém falou assim, coloca a missionária Anivalda, ela, né? Aí disseram assim, eu não, vamos chamar fulana. Que benção, a irmã tá estourada. E daí a irmã, no último minuto, ela disse, eu não vou poder ir. Mas depois ela apareceu em outro culto para ele. Que bênção. Vamos dizer outra coisa. E aí eles me ligaram. Só que antes deles falarem, eles pediram perdão para mim. Falou, me perdoa. Porque eu queria, mas a fulana não queria. Então a gente, né, fez assim, dessa forma. Mas a senhora me perdoa. Mas a senhora pode vir? Isso era à tarde, né? E eu fui. Deus falou naquele lugar. Deus Amém. falou tremendamente. Mas ela me pediu perdão. Ela disse que entre eu e ela ficou com ela. Né? Entre eu e a pessoa, ela ficou com a pessoa. Então, eu passo bastante por isso. Porém, eu tenho também muitas pessoas que quando assim, me chamam, eu falo assim, meu Deus, que bênção. O Senhor está fazendo grandes coisas. Não porque seja, não estou falando de lugares pequenos, tá? Eu estou falando de pessoas. De pessoas que você sabe que, nossa, essa pessoa poderia ter convidado outra pessoa. Isso. E ela me convidou. Ela me Bênção. convidou. Meu Instagram não é grande, não tem nem 2.000 seguidores. Mas aquela pessoa não foi olhar meu Instagram para ver se eu poderia ir. Porque tem essa também. Tem essa Mande loucura o aí. seu link aí. Mande o seu link. Então. Se for depender disso, não vai me chamar nunca. Eu não gosto. Eu mexo com rede social, mas tudo tem um foco, sabe? Mas eu não gosto. Se eu pudesse... Eu só mexo por causa da política, que eu trabalho com político. Aí eu tenho que fazer os movimentos. Mas se eu pudesse, eu saía fora da rede social. Então eu nunca ia receber convite. E tem aquela situação... Isso nós estamos falando de chamado, né? Não de Isso. pessoas.
Tem aquela situação que ele não te dá nem o Pix da sua gasolina, né? Agora, pastora, deixa eu Olha, entrar não nesse me assunto. venha, porque Vamos, eu falo, tá? Já vamos, Eu falo, já pastor, vamos ora aí por mim, finalizar. porque... É isso mesmo. Já vamos finalizar. A questão de oferta. Qual é a sua visão? Cobra, não cobra? Pega a oferta, não pega a oferta? Vai sem cuidar nada? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, o que eu... Se eu ligar para Como... missionário Nivaldo, tudo bem? Tudo bem. Para vir aqui em Itupeva pregar, sim. quanto você cobra? 2.000, 3.000, 4.000, Eu 10 não, eu mil não reais? cobro. Não cobro, pastor. Cobra não? Não. Mas vamos calcular quanto eu gasto para chegar na sua igreja. Eu prego bastante em Itupeva. Eu sei quanto me dão em Itupeva. Eu sei quanto eu gasto para ir para Itupeva. Isso. E eu sei quem são os abençoadores de Itupeva. Então, você está entrando agora, você está me fazendo o convite, Isso. eu vou te passar as informações. É o seguinte, Campo Limpo eles me dão isso, Itupeva eles me dão isso aqui, e tem pessoas que dão um pouco a mais. Isso. Agora tem pessoas... deixa eu fazer uma pergunta. Mas deixa eu concretizar, pastor, senão eu vou me perder. Vai lá. Vou me perder. E tem pessoas que dizem assim, olha, você vem e a gente faz o Pix para você. Ok. E no faz? final do culto, ele diz assim, amanhã eu faço. Eu tô com R$400 na praça para receber, ou mais do que isso. Gente. Pessoas que compram até o pão que eu levo, que eu vendo pão, e ele não dá nem a gasolina, nem compra o pão. E se comprar o pão, deve o pão. É por isso que eu digo, é o seu chamado, é o seu chamado. Você vai passar por isso, mas você vai desistir? Não, porque haverá outras oportunidades que eu tenho certeza que Deus, ele não deve nada para ninguém. É chato. É isso. É chato ficar falando esse tipo de coisa. É chato, mas é verdade, É tá? verdade. Infelizmente, eu falei aqui com o pastor Hugo. Infelizmente, o povo de Deus precisa aprender um pouquinho sobre semente. Sim. Às vezes a pessoa fala assim, pagou tanto pro pregador. Eu falei, não paguei, eu semeei na vida dele. Semeou. Entende? Com propósito. Então as pessoas falam tanto do dinheiro, o amor, o dinheiro, a raiz de todos os males, mas está preso a eles. Só faz falar o versículo, a mensagem, mas está preso a eles. Fala mal do Universal. Mas o Universal tem mais moral para falar de dinheiro do que muitos de nós. E oferta bastante. Então, infelizmente eu já passei por isso, tá? Se eu Não, e contar daí aqui... você fica no meio do caminho, 2 horas da manhã, com 2 crianças dentro do carro, sem gasolina. A E aí minha, você liga para quem? Liga pro meu marido. a minha visão sobre essa questão de oferta, Então realmente tem que ter aí uma, né? tem que ter palavra de crente. Tem Falou que que ter vai fazer, palavra, faça. E faça. outra, abençoe de verdade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Se falou, faça. Se chegou alguém, honre o pregador, a pregadora, honre. Entendeu? Mas isso é uma vergonha, né? Infelizmente isso acontece. Eu vou contar bem rápido aqui para nós finalizarmos. Eu, há um tempo atrás, eu cantava. Hoje não canto mais nada. Não canta não? Não, nada. Desistiu do chamado? Não, é porque eu cantava muito, hoje eu não canto muito. Aí, quando eu cantava muito, eu achava que era nada. Hoje que eu não canto nada, eu sei que realmente antigamente eu cantava. Oh, meu Deus. Então o que acontece? Eu comecei, eu gravei um CD na época, o nome do CD é Pentecostes, olha o nome. Eu me lembro que eu fiz o CD, gravei, quem conhece Bahia vai saber, quem conhece aquele camarada chamado Pablo, Silvano Salles, fui na gravadora, na reprodutora deles. Quando eu fiz, eu fiquei alegre, eu falei, meu Deus, agora o negócio vai andar, eu quero viver disso aqui, porque eu sou apaixonado pela obra, de verdade. Eu também. Ó, minha esposa fala assim, Dei, faz engenharia, você vai ficar rico. Mas eu falei, eu vou fugir do propósito, não é sobre dinheiro, não quero dinheiro. Eu prefiro ganhar R$1.000 dirigindo uma igreja do que ganhar 20 mil sem dinheiro. Sério, Deus está vendo meu coração. Sei. É isso? Então, eu gravei o CD e fiquei feliz da vida. Aí pensar que eu não recebi um telefonema lá de Alagoas. Vem cantar. Aí eu falei, ele falou, vai cobrar alguma coisa? Eu falei, não, Metida Santa. Respeito todos vocês, tá? Eu não faço mais não. Metida Santa. Não. Venda só o meu CD. Aí eu peguei 50 e mandei. Aí eu falei, leva mais, traga mais, Dave. Tá bom. Minha esposa é equilibrada, sabe? Financeiramente. Daí faço não, daí eu falei, não, vou pegar mais 100, vou levar. Peguei, na Infosap, levei. Paguei passagem do meu bolso, fui para Lagoas. Primeiro dia, cantei.
E como todo cantor é ousado, só vocês! E ninguém cantou. Aí eu falei, que coisa, rapaz. Cantei outra música, só vocês! E ninguém cantou. Nada. Aí eu fiquei meio triste, eu cantei uma música conhecida. Jesus não é dinheiro, mas não é real. Aí eu cantei. Não cantou, eu falei, meu Deus, rapaz. Segundo dia, cantei, mas estava triste já. Terceiro dia, acredite, quando eu subi lá no palanque, fui no congresso, tá? Congresso perto da rodoviária. Subi no palanque, fiquei no cantinho lá, querendo não cantar mais, mas eu cantei assim mesmo, acredite. O Espírito Santo falou aqui dentro, com uma voz não como essa, mas que me fez ouvir, mesmo sem ter áudio. Ei, ele não vendeu nenhum CD seu. Não xingue ele. Meu Deus. Meu Deus. Sabe por que ele falou isso? Ele sabe que eu ia xingar o cara. Pelo amor de Deus, sabe que Deus não sabe quem é você, não. Ele- Sabe de você de frente pra trás, de trás pra frente. É. Me lembro como se fosse hoje. Não xingue ele. Eu falei, não, não é Deus, não. Xinga, né? Não é Deus, não. Eu falei, não, para. Eu fiquei quieto, preocupado. Minha esposa grávida. Meu Deus. Eu tava construindo ainda. Tirei dinheiro, não tinha pra gravar CD. E o cara fazia essa coisa comigo. Meu. Aí eu terminou o culto. Terminou a festividade, eu desci. Quem apareceu, o pastor? Não. Hoje, tô de coração livre, tá? Se vir pra minha igreja, vai ser bênção ainda. Quem entregou o CD meu, a caixa fechada, o policial. Fui lá e entreguei na minha mão aqui, ó. Não vendeu nenhum, não. Aí a voz de novo, não xingue ele. Eu voltei pra casa revoltado da vida. Aí, quando eu encontro alguém falar assim, eu respeito todo mundo. Quem é contra, quem é a favor. Quando eu ouço alguém falar assim, ó, eu vou aí por R$1.000. Eu respeito ele. Uhum. Vou por 2.000, por 3.000, por 7.000, por 10.000, respeito ele. Uhum. Sabe por quê? Nem todo mundo tem esse preparo que você tem de segurar a barra. Mental. Né? Isso, de segurar a barra. Não vou cobrar, não. Sim. Tem pessoas que não aguentam mais, não. Não. Porque quando eu voltei para casa, eu tive que pagar a passagem do meu bolso de novo. Sim. Voltei para casa para minha realidade, tomei prejuízo e agora? E a culpa é de Deus? Não. Não. A culpa, às vezes, é minha mesmo. É do homem É. que vacilou e eu também. Eu preciso tomar atitudes. Mas sabe, pastor, eu queria saber se esse crente que faz essas coisas, se ele não sente algo. Porque quando a gente faz alguma coisa assim, né, o Espírito... Só quem é temente a Deus que vai sentir, velho. Olha, você fez isso aqui errado. Né? Você não deveria ter feito isso. Só quem é temente a Deus que vai sentir. Quem não é temente não sente nada. Tomara que esse pastor sinta alguma coisa, né? Um dia nós vamos se encontrar ainda, tá? Eu tenho uma situação, rapidinho, só pra gente, você já tá terminando. Teve uma pessoa que ela não fez, comprou os pães, não pagou. E passou-se, e eu falei, ô irmão, você não consegue fazer o Pix pra mim, né? Eu levo a palavra de Deus, o lugar é muito longe, eu dei tudo que eu tinha, peguei até uma pneumonia, né? Porque eu peguei uma chuva e enfim. E aí ela falou, não tem, tô passando por dificuldade. Eu falei, não, tudo bem, passou o tempo. Só que depois eu fui pregar perto da igreja dela e quem ia cantar era ela. Meu Deus. Tá repreendido. Não, você não sabe, Deus me abençoou muito. Porque você vive de milagre, né? Eu tava precisando muito de uma quantia. E aí tudo tem um propósito, né? Tava precisando muito de uma quantia e aí ela me ligou. Ela disse, você se lembra daquela dívida que eu tinha com você, que eu tenho com você? Eu disse, lembra. Aí ela disse assim, eu vou cantar no mesmo congresso que você vai pregar. Eu falei, que bem se eu vi. Aí ela disse assim, qual é o seu Pix? Glória a Deus. E eu louvei a Deus, porque naquele dia mesmo, realmente tinha que acontecer um milagre, e aconteceu um milagre. Glória. Ela foi lá e vocês entenderam, né? Glória. Então, tem muitas situações em que a pessoa te chama e ela te humilha primeiro, depois ela te dá a oferta. Isso aí fica para outro dia. Então, Verdade. eu já ouvi assim, aqui na minha igreja ninguém sai, como foi que ele falou? Aqui na minha igreja ninguém é pobre. Ninguém é pobre. Todo mundo que chega aqui é abençoado, mas depois ele me chamou e ele falou algumas coisas assim que eu senti que, mas que caminho que caminho é esse que ele tá tomando, né? E ele falou assim que tinha um demônio
e que esse demônio, é ele que está travando algumas coisas no meu ministério material. Aí eu fiquei Como é que assim, funciona isso aí? Eu tô sem entender ainda. então, aí depois ele me abençoou tremendamente. Aí eu disse, então o demônio saiu. Glória a Deus. Saiu Demônio porque saiu ele me mesmo. abençoou tremendamente. Então, no chamado, você vai viver muitas coisas interessantes. Eu tenho vários testemunhos de muitas coisas boas e de Amém. muitos aprendizados. Então, hoje, se eu quiser, deixando uma mensagem aqui, né, para algumas mulheres que passam por essas coisas que eu já falei, e alguns homens também, acredito também, né, não desistir realmente, é pegar firme, é entender que o seu chamado, quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Deus. Então, quem fizer alguma coisa com você no teu chamado, te menosprezar, te humilhar, fizer qualquer tipo de coisas assim que você vai entender que aquilo ali tá vindo dele, não tá vindo de mais ninguém, não tá vindo de Deus, não tá vindo do demônio, né? Porque muitas vezes coloca a culpa no diabo. Nem sempre. Então, ele vai pagar o preço. Você pode ter certeza. E principalmente quem tem a vida no altar. É. E aqui é um recado para alguém, né, pastor? Quem Glória tem a a Deus. vida no altar, não se preocupe. Não se preocupe. Deus, ele manda táxi te pegar. Deus, ele move o coração de alguém, sabe? Mas você não pode desistir. Só porque as coisas estão... Você percebe que as coisas não se movem exatamente como você queria. Não é um mar de rosas. Né? O apóstolo Paulo, a vida dele não foi um mar de rosas. Não foi. Ele passou por várias e várias situações em que ele poderia dizer, chega, Não quero mais. não quero mais, mas não. Você viu que depois que a cobra o picou, ele disse o quê? Vou pregar na ilha. E continuou pregando para aqueles que precisavam. Ele poderia dizer, abandonar ali mesmo, né? Eu já sofri naufrágio. Estava indo numa viagem que o Senhor já havia avisado o que ia acontecer. Não me deram ouvidos. Agora eu vim aqui, estou com frio, estou com fome, e olha a situação, olha como que eu estou. Mas depois daquilo, depois que a cobra o picou, ele sacudiu a cobra no fogo, né? Os bárbaros olharam para ele e disseram o quê? Vai inchar, vai cair e vai morrer. Mas não, o Senhor, ele protegeu. Ele não deixou com que o veneno da cobra fizesse efeito no seu corpo. O Senhor, ele tem todo o poder. Né? Ananias e Safira mentiram. Você vê. O que aconteceu com eles? Morreu. Morte. Mas quando você lê Daniel capítulo 6, você vê que ele passou pela cova dos leões e os leões não o devoraram. Quando você olha Sadraque, Mesaque e Abednego, eles vão dizer diante do rei, não necessitamos responder sobre este negócio, mas é de propósito que vocês não me adoram, nós não necessitamos responder sobre este negócio. Eu estou aqui, neste lugar, nesse ambiente, nessa geografia, mas eu tenho um Deus que está olhando por mim. Então, em todos os sentidos, o Senhor está presente. Ainda quando eles foram para a fornalha, empurrados na fornalha. Mas quando o Senhor permite eles verem a olho nu que tinha alguém que estava andando com eles dentro da fornalha, isso é maravilhoso. Glória a Deus. Porque eles estão vendo, o Senhor poderia ter dado livramento e ninguém vê. Mas o Senhor deixou eles verem. Deixou. Então, olha, eu acho não, aí tem um homem andando com ele, a semelhança, né? Então, eu fico imaginando a cara daqueles homens ao ser amarrado para ser jogado na cova de leões e antes deles caírem lá dentro, foi devorados. Né? Os homens que jogaram eles na fornalha saíram todo queimado. Né? Chapiscou neles o fogo, né? Mas aquele mesmo fogo não devorou o Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? Porque eles tinham um chamado. E foi pequeno o chamado deles? Não. Foi. Aparentemente foi, porque Aparentemente. você não ouve muito. O que eles fizeram a mais? Não, às vezes é pequeno, mas foi o Senhor que te deu. Isso. Às vezes é muito pequeno, mas é o Senhor que te segura, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te dá equilíbrio, ousadia, para você estar em lugares que aparentemente você vai ser devorado, mas você sai de lá ileso. Isso. Então, geralmente a gente diz assim,
se o Senhor está permitindo você passar por tudo isso, é porque ou o Senhor não te chamou, o Senhor não tem nada contigo nesse lugar. Será que você... por que você não recalcula a rota? Tem gente que está recalculando a rota porque aparentemente as coisas estão dando errado. Entende? Isso. E não é para fazer isso, é para continuar. Mas eu estou sofrendo, mas o Senhor vai te dar suporte. O Senhor vai te segurar, o Senhor vai te dar as possibilidades para você vencer e passar. E vai ter outras guerras, e vai ter outras lutas, né? Mas você vai vencendo. E o final aonde é? O final é no céu, quando a gente chegar lá, né? As pessoas E acham poder que... sentar na mesa com o Senhor, ceiar com Ele. Glória a Deus. Oi, Manivaldo, você passou por aquela prova, que bênção. Glória a Deus. Mas, Senhor, eu consegui passar aí, Senhor. Eu consegui. José foi abandonado pelos seus irmãos, foi traído, foi vendido, passou pela casa de Potifar. A situação em que ele estava, ele poderia aproveitar daquele momento Isso. para dizer, aqui é o meu Vou ambiente, aproveitar. vou aproveitar. Mas não, ele disse, não posso pecar contra Deus nem contra o meu Senhor. Nem contra Deus, nem contra aquele que tinha te dado a oportunidade. Então, oportunidades são dadas, nós aproveitamos elas sabendo que é o Senhor que está nos permitindo, é o Senhor que está nos dando, né, a graça de ser agraciado naquele momento. E não fica nenhuma mágoa, para finalizar a minha fala, não fica Isso. nenhuma mágoa para aqueles que já me humilharam, para aqueles que ainda vão fazer isso futuramente, né, amanhã, depois, sei lá. Não fica nenhuma mágoa. Uma coisa que o Senhor falou comigo e não dá tempo de contar, foi quando o Senhor mandou eu perdoar minha mãe. 1 mês de crente, vai embora. Não, pode ir. Aí tu não te quer aqui. O Senhor disse, vá pedir perdão. Eu disse, como que eu vou pedir perdão, sendo que eu estou sozinha em São Paulo e eu estou precisando? O Senhor disse, perdoe, porque senão sua vida fica travada. Então, por mais que a gente passe por situações difíceis, o perdão tem que nascer dentro de nós todos os dias, Glória a Deus. para não guardar ódio, não guardar rancor de ninguém mesmo, né? Então, quando você aprende a perdoar, a andar, quando você aprende a entrar em lugares, mesmo que você passou por aquela humilhação, por aquela dificuldade, mesmo que não fez o Pix para você, mesmo que você está pedindo emprestado até para outra pessoa para fazer uma nova agenda, você pode ter certeza que não é o fim. Não é o fim, porque eu tenho vivido isso. Então, todas as vezes que nós nos depararmos com situações em que a gente diz assim, mas por quê? É por causa do chamado. É o chamado. Davi foi perseguido por causa daquilo que Deus o entregou. Mas no final você vê que ele é um homem segundo o coração de Deus. Quando ele estava apavorado, ele dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Então ele passou por várias dificuldades, tantos outros passaram, e não será diferente. Nós iremos passar. Amém. Com dores, sem dores, né? Glória a Passamos. Deus. Amém, amém, amém. Pessoal, vamos chegar ao final. Eu queria que você mandasse se você quiser mandar um abraço para alguém, um beijo para alguém, deixar o contato para a agenda. Fique à vontade. Bom, como eu amo pregar a palavra, a minha rede social está lá, Missionária Anivaldo Camargo, né? O Instagram, Facebook. Eu tenho um evento que eu faço ano a ano. E eu sempre trago alguém para pregar, um psicólogo. E a gente junta ali 300 mulheres para glorificar a Deus. E pessoas como Noemi Nonato, eu acho que você chegou a ver, né? Noemi Nonato, Sara Evelyn, Sara Marques, enfim, tantas outras pessoas já passaram por esses eventos. Agora eu vou ter mais um dia 26 de setembro, e eu conto com as mulheres para estar lá, louvando a Deus junto com a gente, né? E eu acredito que os maridos também têm essa oportunidade de ir, viu? Não vou proibir, não, o marido de ir. Ele pode ir, viu? Amém, aliás, amém. eu estou convidado, o pastor está Glória a Deus. convidado. E é isso. Continuemos e prossigamos conhecendo ao Senhor cada dia mais e falando dele. O meu chamado é falar dele. Eu não sei fazer outra coisa. Amém. Não sei fazer outra coisa. Os meus ossos ardem por falar de Jesus. E a dificuldade, ela vem, as dificuldades vêm mesmo, cada dia. Mas nós acreditamos naquilo que é impossível, né? Porque o nosso Deus, Jesus, ele, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 37,
ele vai dizer que nada é impossível para Deus. Amém. Então eu acredito nisso, que nada é impossível para ele. Então eu acredito muito que vai dar certo. No final dará tudo certo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Que Deus abençoe você, sua casa, família. Ó, compartilhe esse link, esse vídeo com mais alguém. Essa história pode impactar outras vidas. Que Deus Incompleta, abençoe. Amém.